gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu tô mais ou menos. Eu tô com uma dor de dente. Faz muitos anos que eu senti uma dor de dente, viu? Sempre senti uma dor de dente. E quando foi terça-feira, eu tenho um dente que devido à pressão, eu tenho um dente que faz tempo que era para mim ter tirado. Só que aí eu já fui em posto, já fui em vários dentistas, já fui encaminhada e ninguém quer tirar, né? Uma dessa bendita dessa pressão. Então, quando foi terça-feira eu tava trabalhando, acho que eram as 10 horas do dia. Ele já vinha uns dias já que ele já vinha balançando, tava mole, né? Aí eu falava pra minha menina, meu dedo tá mole. Meu dedo tá mole, mas eu não achei, né? Que dentro de gente velha podia cair, né? Aí quando foi terça-feira, ele quebrou. Agora, gente, dói, viu? É uma dor cunhada. Isso foi na terça-feira, 10 horas da manhã. Hoje já é quarta-feira, hoje é quinta-feira, né? Pronto, ele tá doendo. Já tomei vários remédios, passei pomada. Aí hoje eu comecei, agora eu tô tomando um remédio aqui mais forte. Ó, isso aqui. Deixa eu dar pra vocês verem. E esse aqui, ó. Foi meu cunhado que me deu. Ó. Aí esse aqui eu tomei de manhã. E esse aqui eu tomei ainda agora. E desde manhã botei uma roupa ali no sabão. E sem conseguir lavar, né? Tá ali numa bacia ali de molho sem conseguir lavar. Mas depois que eu lavar aqui, porque tem que baixar a cabeça. Aí depois que eu lavar aqui, aí eu vou lavar, vou ajeitar uma carne ali ainda. Mas assim, é dor, minha gente. É dor. Olha, eu não sou mole não, sabe? Já deu vontade de pegar, dar uns cutucão assim pra cima, pra ver se eu tiro o restinho. Mas é melhor não mexer, né? Mas é isso aí, começando mais um vídeo aí pra vocês. Eu demoro assim, viu, gente, pra postar, porque eu posto em outros cantos também. E às vezes eu não tenho tempo de postar vídeo pra aqui, entendeu? E ontem, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Ontem eu ganhei um presente de uma seguidora, entendeu? Perto de casa, da minha outra casa, né? Tem uma vizinha lá que eu nem sabia. E ela me segue. E ela chegou me chamando na porta. Antes dela ir morar lá perto de casa, ela já falou que já me seguia, já me conhecia através das redes sociais, né? E ontem eu estava em casa, eu estava com esse bendito desse dente doendo, e eu só vi que ele chamou na porta, né? E eu fui atender. Era ela. Dona Neves. E ela chegou com uma planta, gente, pra mim é a coisa mais linda. Ela chegou com uma palmeira. Entendeu? Ela falou, Maria, eu cacei, procurei várias coisas na minha mente para chegar até você e falo com você tudo e nunca tive coragem de dizer a você que eu seguia você. Eu falei, oxe, mas por quê? Aí ela disse, olha, desde a época de lá, né, da plataforma do azulzinho, né, quando eu postava alguma besteira, quando eu postava lá, né, porque hoje eu não posto nada mais no azulzinho. Eu tenho a conta, mas eu não posto, só se eu postar no Instagram, o meu Instagram é conectado com o azul, aí vai pra lá, entendeu? Ela disse, olha,
Desde lá que eu já seguia você. Eu já acompanhava você. Mas eu fiquei tão feliz, minha gente, né? Porque jamais eu imaginava, né? Que no lugar onde eu moro, na comunidade onde eu moro, tinha alguém que me seguia, né? E ela falou assim pra mim: Maria, eu já comprei jiboia, eu já comprei umas 4 ou 5 vezes a muda, né? Ela falou que compra, quando chega em casa tá lindo. Compra, né? A planta linda. Quando chega em casa, depois de um tempo, a planta se vai, né? A planta não resiste, a planta morre. Eu perguntei para ela se ela troca de recipiente. Ela falou que troca. Ela falou que troca, mas alguma coisa ela disse que tá dando lá, né? Que a jiboia dela não tá. Que a jiboia dela não tá respondendo de acordo com o que ela queria. Então eu falei para ela, dei as explicações, né, que assim, o que funciona para mim, eu passo para vocês, né? Eu não vou passar uma coisa para vocês que não dá certo para mim. Então, antes de eu chegar aqui, falar para vocês que dá certo, eu tenho que usar primeiro, que fazer primeiro, para depois... Deixa eu ajeitar vocês aqui. E vocês estão tronchos. Eu tenho que... Antes de eu trazer aqui, que eu falei para vocês, eu tenho que testar. E assim, até conta grande, né? Aí eu assisto muito vídeo na internet, acompanho umas pessoas e vocês acreditam que mesmo tendo pessoas aqui, né, com milhões de inscritos, né, e ainda tem dúvida, aqui e acolá sempre uma planta de outra. E claro, né, isso pode acontecer com qualquer um da raça. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. As minhas plantas, eu não costumo comprar terra, o substrato, né? Eu falo terra, mas eu não costumo comprar substrato caro para planta, não. Eu uso terra normal, terra mesmo, terra de roçado, terra preta. E às vezes eu não tenho nem o esterco, ou seja, o estrumo de gado, né? Esterco de gado. Às vezes eu nem tenho. E eu vou lá, planto e dá certo. Agora sim, tem planta que eu planto e não dá certo. Como ervas pachá, alecrim, arruda e os demais, eu não consigo. Eu tenho um problema com essas plantas aí. Mas as demais, eu me saio bem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei ontem para a seguidora que foi lá em casa, né? E eu falei para ela, ó, a jiboia, ela é uma planta muito simples, né? Ela é uma planta muito simples, como, né, a costela de Adão. Tem pessoas aí que sofrem para cultivar a costela de Adão. E a costela de Adão, ela não tem bicho de 7 cabeças, entendeu? Eu ganhei uma muda lá e dessa muda ela ainda estava pequena, eu já fiz outra muda. Então eu tô com uma muda lá na minha casa, na minha outra casa, e tem uma muda aqui. Nessa casa aqui, tá até ali, entendeu? Tá linda. Só que assim, eu botei aqui dentro de casa
e ela tava morrendo. Então eu cheguei e botei ela ali, no ar livre, ali debaixo do pé de árvore. Ela tá ficando a coisa mais linda. Então assim, às vezes, o que pode estar acontecendo, eu acho que é a dúvida de Dona Neves e a dúvida de muitas pessoas. Em relação à planta jiboia, em relação à costela de Adão. Aí vocês vão falar, mas Maria, você está falando de qual planta? Da costela de Adão ou está falando da jiboia? Gente, eu estou falando das duas, entendeu? Porque a servidora chegou para mim e perguntou, e eu falei para ela, ó, Dona Neves, eu não vou fazer vídeo hoje mostrando lá como é que plantam, porque eu tenho uns vasos lá e é pesado e tá com terra. E como esse bendito desse dente, ele tá doendo demais, tá me tirando o sossego, deixa eu melhorar e eu vou fazer um vídeo lá. Então você aí que tem problema com a planta jiboia, ela é uma planta de fácil cultivo. Ela tanto vai na água como ela vai na terra, entendeu? Eu tenho uma que ela foi cultivada e ela tá até hoje. Ela só tá com uma misturinha, porque eu misturei. Mas eu tenho uma jiboia em casa e eu levei areia daqui. Areia de construção. Eu levei daqui, aí quebrei uma paleta dela e botei ela. Ela tá lá, o vaso tá ficando cheio. Agora há pouco foi que eu vim botar estrumo nela. Entendeu? Eu fui adubar. Entendeu? Então, assim, o que é, né? Respondendo para a Dona Neves e respondendo para mais pessoas que tiver dúvida. Você aí que tiver dúvida, que tiver tendo problema com jiboia, assista o vídeo até o final. Curte se puder, compartilha e preste atenção no vídeo. Olha, a jiboia, você como toda planta, você tem que furar, fazer vários furos no vaso, para que quando a água bater, a água vá-se embora, entendeu? A água não fique, porque às vezes, né, a jiboia, ela gosta de planta, ela gosta de água, perdão, mas se ela tiver dentro d'água, ela não tem problema nenhum, né? Ela está sendo cultivada ali na água. Agora, se ela tiver cultivada na terra, então ela requer um pouco de cuidado. Você tem que, antes de você plantar ela, você tem que, você fura o vaso que você vai plantar ela, né? Você faz um substrato leve, né? Uma dica que eu dou aqui para vocês, eu, por exemplo, areia de construção, se eu não tiver terra preta, então eu uso areia de construção, folha seca e estrumo de gado. Você faz aquela mistura, né? Pega a areia, bota dentro de uma vasilha, faz aquela mistura, mistura bem misturado, depois você pega, derrama lá no vaso e bota a planta. Molha, né? Porque a primeira rega, quando a planta é plantada, ela tem que ser uma rega bem feita, uma rega com abundância e deixa escorrer, entendeu? E assim sucessivamente. Com poucos dias ela vai estar saindo brotozinho novo. E outra coisa, não adianta você fazer tudo isso aí e você pegar a planta e botar ela num lugar escuro, né? Porque quando falta energia, a gente não quer ficar no escuro. Por que a planta quer? Então assim, você que tem essa plantinha, que cultiva ela dentro de casa, a jiboia, procura um lugarzinho fresquinho, um lugarzinho iluminado, entendeu? Que eu tenho certeza que você vai
sua jiboia ela vai desenvolver facilmente. Não adianta você só chegar, ter um substrato bom e você jogar a planta no escuro. Por quê? Porque você vai estar matando a planta. Entendeu? E a planta ela precisa de luz, ela precisa respirar, entendeu? Ela precisa de tratado. Entendeu? É uma planta se seu banheiro for claro, né? É uma planta que gosta de banheiro. O banheiro é um local fresquinho, né? Ela gosta muito. Pronto, essa minha, ela era cultivada lá em cima da pia. Da pia de Lava Prata. Ela era cultivada lá. E hoje ela tá uma coisa linda. Então assim, você tem que prestar atenção o que é que você está fazendo com a sua planta. Entendeu? Porque não adianta, né? E outra coisa, não adianta ser só aquela terra ali, só aquele pouquinho de terra para cobrir só Porque quando você planta logo é o talinho, né? Porque a planta ela vai enraizar. Entendeu? Então você faz um substrato bom, não precisa você estar comprando. Se você tiver condição, você compra um substrato bom. E se você não tiver, você faz desse jeito aí que vai dar certo. Principalmente se você é aqui do interior, né? Se você é aqui dessas margens, aqui por onde eu moro, é só você prestar atenção. E caso você não entendeu, você fica esperto porque vai ter vídeo aqui no canal. Eu plantando, começando do zero, uma jiboia, entendeu? Aí você vai ver aonde é que tá errando. Pode acontecer, feito eu disse a vocês, pode acontecer de quando eu for plantar, pode acontecer de não dar certo. Claro, porque ninguém é perfeito, eu não sou sábio, não nasci sabendo. Mas assim, eu só trago aqui para vocês o que dá certo para mim. Entendeu? O que dá certo. Pronto, a Zambiacuca, ela é uma planta que ela pode ficar num canto mais escuro, que ela não reclama, né? Ela reclama se você socar muita água nela, né? A Zambiacuca, ela tem esse problema. Se você socar muita água nela, você vai encharcar a planta, entendeu? Então você aí que gosta de jiboia, que está esperando o vídeo, que você quer ver, né? Porque às vezes não precisa só a gente explicar, né? Às vezes não precisa, às vezes não é só chegando e assim, explicando por boca. A gente tem que mostrar na prática. Então, deixa aí nos comentários o que vocês querem ver. E se for o que eu conheço, se for com o conhecimento que eu conheço, eu vou trazer aqui para vocês. Tá certo, meu povo? E muito obrigado aí pelos inscritos que estão chegando. Eu tava para desistir desse canal. Só que assim, eu andava um pouco relaxada, né? Porque esse canal faz 3 anos que eu tenho ele. Mas eu nunca me portei, né? Mas para tudo tem um dia, né? Mas eu vou continuar aqui com o canal. Sempre que possível, eu vou estar presente aqui, tá certo? E se alguém quiser me acompanhar nas outras plataformas, só ir lá, tá certo, meu povo? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu acredito que daqui pro fim do mês, eu tô fazendo um vídeo aí plantando a jiboia. Então você fique ligadinho aí, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E vai ter vídeo novo aí, explicando direitinho, passo a passo. Mostrando na prática, né, como é que eu faço. Lembrando que é o que dá certo para mim. Entendeu?
Então, se alguém tem um jeito diferente, porque aqui é uma troca de aprendizagem, né? Tanto eu aprendo, né, como vocês aprendem comigo. Então, vamos lá. Tá certo? Na minha outra casa, eu tenho uma Defendáquia, uma comida nem pode. Ela tá linda. Ela tá grandona, viu? E eu vou ter que fazer muda dela, né? Fazer o replante dela, porque senão eu vou acabar perdendo. Porque ela tá muito grande e ela tá se envergando. Mas agora com esse trecho desse dente desse jeito, não tem como. Mas para a honra e glória do Senhor, ele vai melhorar. Tá certo, meu povo? Um cheiro no coração de cada um de vocês. E obrigado a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos.